Olá, meus queridos, minhas queridas, meus amados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, para quem não me conhece, não me conhecia, né? Agora já conhece. Meu nome é Fernanda, eu sou advogada civilista, fundadora desse escritório desde o ano de 2017 e nós divulgamos conteúdo jurídico para leigos. Então, já que não podemos dizer que desconhecemos a lei, vamos estudá-la, não é verdade? Então, nós não só prestamos serviços, como nós também, gratuitamente, divulgamos aí conhecimento jurídico no que tange a esfera civil, né? E falar em direito civil é falar de muita coisa, porque praticamente tudo na vida é direito civil. Pelo menos eu diria que aí 80% do direito, tá? Colocando aí todas as áreas. E nós trabalhamos com civil, tá? E eu sou civilista. E então, para quem não me conhecia, já tá conhecendo um pouco aí. Se gostar do conteúdo, então siga o nosso canal, siga as nossas redes sociais e inclusive fiquem muito à vontade para deixarem assuntos que gostariam que fossem tratados aqui no canal do Telesatiro Advocacia, desde que na seara do direito civil, tá bom? Compartilhem também com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares, se gostarem dos nossos conteúdos. Inclusive existe aí a nossa playlist, então tem lá direito do consumidor, direito de famílias e sucessões, direito empresarial, enfim, né? Então tem tudo dividido para ficar muito aí organizadinho para vocês. E eu gostaria de finalizar um vídeo que na verdade eu não finalizei, foi erro meu e eu peço desculpas. Eu fiz na data de ontem, falando sobre prisão civil, guarda unilateral e pensão avoenga. E eu expliquei sobre a pensão civil, a prisão civil e a guarda e a pensão avoenga, mas não falei sobre guarda unilateral. Então eu vou fazer um vídeo rápido aqui para falar sobre guarda unilateral. Primeiramente, o que significa guarda? Guarda significa responsabilidade. E os pais, né, são aí responsáveis pelos seus filhos, né, pelos menores. E ser responsável não significa ser dono dele, ser proprietário, porque a criança e o adolescente não são propriedade dos pais, eles não são objetos. E é bom frisar isso porque, infelizmente, por conta de conflitos de casais, né, entre os pais, aí acaba se colocando a criança ou adolescente no meio deste conflito ou usando esses como joguetes e sem imaginar o tamanho trauma, né, que é causado a essas crianças, a esses adolescentes. Mas voltando para a guarda, então guarda é responsabilidade. Guarda não tem nada a ver com visita. Por quê? Estou falando de guarda que ela, em regra, é bilateral, ou seja, o poder familiar ou pátrio poder, ele pertence tanto à mãe quanto ao pai. Ambos devem tomar decisões sobre o filho que possuem em conjunto. Por exemplo, que escola vai estudar, se vai viajar com um amiguinho ou não, se vai passear para tal lugar ou não, se vai viajar com a mãe ou com o pai, se vai mudar de cidade ou não, ambos tomam decisões em conjunto, tá? Ah, mas o meu filho ou a criança passa boa parte do tempo com a mãe. Como que a guarda é bilateral? É bilateral. Né? A mãe, porque geralmente é a mãe que fica com a criança, na grande maioria das vezes, ela é chamada de guardiã, né? E no mais tem a guarda bilateral, mas o pai, embora passe um tempo bem menor, geralmente vê essa criança, esse filho, esse adolescente, quinzenalmente, ou uma vez na semana, uma vez no mês, enfim. Ele não deixa de ter a guarda bilateral
e muito menos deixa de ter o direito de tomar as decisões sobre a vida do seu filho. Não pode ali a mãe tomar decisões sozinha sobre o que vai fazer, né? Ou seja, depende aí da anuência do pai também. Mas quando nós falamos de guarda unilateral, as decisões não são tomadas em conjunto. As decisões, elas são tomadas apenas por um dos genitores, tá? E falar em guarda unilateral é uma coisa muito... não é complicada, mas com relação ao direito não é fácil de conseguir, tá? Simplesmente eu vou tirar a guarda de você, né? Não é assim que funciona, né? Acima de tudo, o direito, ele se move através de provas concretas, robustas. Então, não adianta você contratar o melhor advogado, que melhor escreva, que melhor argumente, enfim, entre outras coisas a mais, porque provas para o direito, né, são tudo. Ou seja, como que é? Contra fatos não há argumentos? Pois bem, fatos são provas. Então, como conseguir a guarda unilateral? E quais são aí algumas das principais hipóteses? Primeiro, o casal, de repente, ali no divórcio, na sua separação, decide que um deles vai ficar com a guarda do filho integral. Ou seja, uma guarda unilateral. Vai ser um que vai tomar as decisões do filho para tudo, ou grande maioria das decisões, e o outro não vai interferir nisso. Então, no momento do divórcio, na extinção ali da união estável, ou com relação à regularização da guarda, como vai ficar, isso vai ser dito ao juiz através do advogado aí das partes, ou dos advogados, mas geralmente um advogado só é possível, né, para poder fazer isso, para poder regularizar tudo direitinho conforme a lei, mas o juiz mesmo assim muitas vezes vai requerer aí uma audiência de conciliação para saber mesmo se o pai ou se a mãe pretende abrir mão da guarda, né? Pretende que apenas um fique com a guarda integral do filho. Então, isso porque a gente deve visar o bem maior, né, o interesse maior da criança e do adolescente. E é muito importante que ele tenha o convívio, né, e que ele tenha os pais presentes ou muito mais presentes na sua vida, principalmente na infância e na adolescência, tá? Mas o fato de um ter a guarda unilateral e o outro não ter a guarda não o impede que este outro não tenha convivência com seu filho, não possa visitá-lo, não possa vê-lo. A diferença é que ele não vai poder tomar aí as grandes decisões da vida desse filho, né? Então, que escola eu vou colocar? Se de repente tem um convênio médico particular, vou trocar de convênio, eu vou viajar com a criança, eu vou deixar a criança viajar ali com um coleguinha e com os pais, eu vou mudar de cidade, enfim. O outro que não tem a guarda, porque abriu mão, assim o fez, ele não vai poder questionar nada disso, tá bom? E também existem outras hipóteses que são as que mais ocorrem, né? Infelizmente mesmo. Mas, por exemplo, pais alcoólatras, drogados, que batem nas companheiras e eles possuem um filho em conjunto com elas, que agridem os filhos, que violentam moralmente, sexualmente. Se provado, eles perdem a guarda bilateral, tá? E aí a guarda fica só integralmente para a mãe. E esses pais, no quesito violência, né? Violência de uma forma aí geral e provada e demonstrada, eles ficam afastados de seus filhos? Não. Eles têm o direito de convivência. Existem casos e casos, né? Porque às vezes a criança ela fica tão traumatizada que ela não quer aquele pai do lado porque aquilo afeta demais. Então pode ocorrer sim do pai ficar aí separado dessa criança. Mas a intenção, o objetivo aí, né, na lei, é de que o pai e a mãe, né, tenham aí contato e convivam com seus filhos. Mas diante de pais agressores que perderam aí
o poder familiar, que perderam aí o direito de guarda por conta de seus comportamentos, eles vão poder sim fazer essa visita ou ter essa convivência, só que na maioria das vezes, na verdade, em todas as vezes, será uma convivência, será uma visita assistida, tá? Então vai ter ali ou um agente social, né? Ou geralmente alguém da família que estará junto nessa visita. Então o pai vai passar o domingo com o filho, ele vai passar algumas horas. Existe alguém da família, da criança, e que seja aí de confiança da mãe, que permanecerá junto nessa visita, junto naquele momento de convivência entre pai e filho, justamente para zelar pela segurança da criança, né? E para observar ali como que vai ser o comportamento da criança com o pai e vice-versa, porque a criança pode simplesmente não querer e ponto final, né? E isso precisa ser respeitado diante do trauma, muitas vezes enorme, que é causado a essa criança ou esse adolescente, tá bom? Lamentavelmente, muitos pais também vão acusar as mães de alienação parental quando esses são acusados de abuso sexual. E muitas vezes realmente acontece o abuso sexual e não é uma questão de alienação parental. E como provar isso, né? Se tiver testemunhas, a própria criança, dependendo da idade, ela vai poder ser escutada através de uma perícia com psicólogo, né, e psiquiatra. Tá? Então não é simplesmente uma avaliação lá no fórum, não. Vamos fazer uma avaliação psicológica, não, porque isso é muito simples. Tem que fazer uma perícia. Tem que ter um laudo pericial ali. E o psicólogo, perito e o psiquiatra vão conseguir identificar se essa criança ou se esse adolescente realmente sofreu abuso sexual, né? E isso ser juntado aos autos do processo para demonstrar que não tem a ver com alienação parental, né? E que a guarda ela deve ser unilateral, por exemplo, por conta disso. Entre outras provas a mais que seriam importantes serem juntadas para fortalecer ainda mais o processo e ter o pedido acatado pelo juiz, tá bom? Então, fica aí a dica de hoje, na verdade, a finalização também do outro vídeo, por isso que esse é parte 2, né? A parte final, na verdade, sobre o que é guarda unilateral e as formas para conseguir essa guarda unilateral, tá? Enfim, qualquer dúvida nos escrevam e nos deixem aí sugestões de temas ou até mesmo sugestão para dar continuidade a esse tema de guarda unilateral, porque o que eu falei aqui é só algo breve, né? Mas assim, para terem um conhecimento sobre o que significa, mas não entrei aí em outros detalhes importantes também, tá bom? Bom, fica a dica de hoje, fica o conteúdo de hoje e até o próximo assunto. Um grande beijo, um ótimo dia a todos e até mais!